silêncio eu oro, num lugar onde ninguém me vê, mas teus olhos ainda me enxergam. Eu choro. Quem tenho eu além de ti? Espírito Santo, diz em meu lugar aquelas palavras que eu não sei falar. Enquanto oro, enquanto choro, encontra nas lágrimas do meu olhar aquilo que eu não consigo expressar. Enquanto oro, enquanto choro, há um lugar onde ninguém me vê, mas teus olhos ainda me enxergam. Eu choro. Quem tenho eu além de ti? Bom, boa noite a todos, graça e paz. Louvamos ao Senhor a oportunidade que Ele nos dá mais uma vez de podermos estudar e compartilhar da palavra do Senhor. Saudamos a você que está em casa, que o Senhor Jesus também abençoe seu lar, sustentando sua vida, sua família, guardando e protegendo na saúde em meio a essa pandemia. O cuidado que temos e devemos ter em meio à crise que vivemos, que o Senhor Jesus possa nos abençoar. Quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler 2 versículos de Lucas 2, versículos 40 e 52. Os dois falando sobre Jesus, principalmente na infância, ainda bebê, ainda criança. Lucas 2, verso 40 e depois o verso 52. Nós lemos assim: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E o 2:52, que diz: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. A graça estava sobre Jesus. Ele crescia e se fortalecia no Senhor, com sabedoria, graça, estatura diante de Deus e dos homens. Que Deus assim possa nos orientar no estudo da palavra que teremos sobre a vida de Jesus. Vamos orar? Muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos juntos abrir a palavra, de estudarmos a verdade do Senhor, de sermos edificados por ela e de termos em Cristo Jesus o nosso maior exemplo, guia, modelo, para que a gente possa viver, para que a gente possa seguir. Graças te damos pela Bíblia, palavra sagrada, palavra do Senhor aos nossos corações. Fale poderosamente conosco, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o ministério de Jesus. E não apenas do ministério, vamos falar da consciência do chamado desde a infância, a preparação para o ministério público em si, algumas pinceladas rapidamente, né, da vida de Jesus, mas basicamente vamos enfatizar algumas frases que marcaram o ministério de Jesus. Nós podemos dizer que as pessoas são marcadas por frases, por pensamentos, e Jesus com certeza deixou inúmeros ensinamentos e muitas frases para que a gente possa entender o seu ministério e tomar como exemplo de vida para todos. Então vamos começar um pouco sobre a vida e o ministério de Jesus. Eu quero começar sobre a consciência do chamado de Jesus. Sempre surge essa pergunta para a gente: será que Jesus sabia desde a infância que ele havia sido chamado para ser o Salvador da humanidade, como Filho de Deus? Será que ele tinha consciência disso desde a infância?
Então, eu posso responder isso, embora a Bíblia não diga abertamente, não há nenhum versículo que diz que Jesus, desde a infância, sabia de quem ele era e também do seu ministério, mas a gente pode tirar por algumas inferências de textos bíblicos que ele sim sabia desde a infância quem ele era, o Filho de Deus, e qual era o seu chamado e o seu ministério. Então, eu posso dizer que é possivelmente muito comum, tanto José quanto Maria, principalmente Maria, sua mãe, contaram as suas experiências que tiveram com anjos, com o próprio Deus, né, quando apareceram para José, para Maria, e anunciaram o nascimento de Jesus, e a José para receber Maria como esposa. Então é muito possível que os pais contaram para Jesus aquelas aparições, a maneira sobrenatural como Jesus nasceu, né, da Virgem. Então é muito possível que José e Maria contaram desde cedo para Jesus a este respeito. Por quê? Vamos pegar aqui duas frases de Jesus antes mesmo de ele iniciar o seu ministério de forma propriamente dita. Vamos lembrar da primeira, quando ele tinha 12 anos, ou seja, ainda uma criança, quando ele é apresentado lá no templo, possivelmente no Bar Mitzvah de Jesus, quando ele, menino, passa para a fase de moço, né, de adulto, dentro da cultura do judeu, ali apresentado, conversando com os doutores da lei, os pais partem em viagem e Jesus fica no templo. Os pais depois voltam, encontram Jesus depois de 3 dias, e quando conversam com Jesus, dão uma exortação a Jesus, dizendo, por que você se perdeu da gente, por que você não caminhou? E a resposta de Jesus em Lucas 2,49 é muito marcante. Jesus diz, a mim me convinha estar na casa do meu Pai. Ou seja, quando ele diz estar na casa do meu Pai, era consciência já com 12 anos da sua missão. Ele sabia quem ele era, ele sabia quem era o seu Pai e o que ele estava por fazer, evidentemente. Um outro texto bem interessante, bem direto, antes ainda de iniciar o seu ministério, Jesus vai a um casamento, você conhece a história, conhecido como o primeiro milagre de Jesus, está em João capítulo 2, e quando acaba o vinho do casamento, a mãe procura Jesus e diz, acabou o vinho. E Jesus responde para Maria, João 2, verso 4, ele diz, ainda não é chegada a minha hora. Olha que interessante, quer dizer, Jesus sabia quem ele era e o que ele estava por fazer, mas ainda não era chegada a sua hora. Então, esses 2 versículos mostram claramente, um ainda na infância, o outro um pouco antes de começar o seu ministério, que Jesus tinha plena consciência de quem ele era e do que ele estava por fazer, o que ele veio para fazer. Tanto é que em João capítulo 12, agora já durante o seu ministério, conversando com alguns gregos que questionaram, né, a sabedoria de Jesus e a vida de Jesus, Jesus responde, né, aos gregos, João 12, verso 27. Ele diz assim, olha, o que eu vou dizer diante do que está para acontecer? E ele estava se referindo da sua morte e ressurreição. Ele diz, o que eu direi diante de todas essas coisas? Pai, livra-me desta hora. Então ele diz, não, precisamente para esta hora eu vim. Ou seja, Jesus sabia quem ele era e o que estava para acontecer. Portanto, nós temos alguns textos, algumas ideias nas palavras de Jesus, confirmando que desde cedo ele sabia que ele era o Filho de Deus e que ele vinha para resolver o problema do pecado e também do inferno para todo aquele que nele crê. Então, a consciência do seu chamado. Segunda ideia para a gente entender aqui o ministério de Jesus é a preparação para o ministério. E eu posso dividir a preparação do ministério rapidamente em 3 fases, né? Primeiro, a educação familiar. Como todo judeu, Jesus foi educado desde a infância dentro dos princípios da lei de Deus, ou seja, ele cresceu aprendendo a Torá, ele cresceu aprendendo a palavra sagrada, a orientação de Deus, os profetas, os poetas, enfim, toda a Bíblia, que era o Antigo Testamento para o judeu. Então, Jesus cresceu aprendendo como membro de uma família judia. Com 3 anos, ele era educado pelos seus pais, desde a infância até os 3 anos, né? De bebê até os 3 anos. Dos 3 aos 7, ele era enviado para uma escola chamada Elder. Essa escola trazia ensinamentos com relação à lei e principalmente ligados a cerimônias como sacrifícios, festas e etc. E a partir
dos 7 anos, ele era educado por um tutor pago. O judeu pagava um professor para que ele pudesse ser educado. Então, ele muito possivelmente cresceu dentro desse contexto, aprendendo desde a infância os princípios da palavra de Deus. Então, temos, primeiro, na formação do seu ministério, na preparação, uma educação familiar exemplar. E creio que muito mais do que qualquer judeu, José e Maria se empenharam bastante para que ele pudesse ter esta educação. Segundo, vamos falar também da dedicação pessoal. Não foi apenas a instrução familiar, e sim também a dedicação pessoal. Ou seja, não adiantava apenas a família inculcar na cabeça, como Shema em Deuteronômio 6 coloca, mas Jesus também se dedicou, ele se debruçou em cima da palavra de Deus, em cima da Torá, em cima dos princípios judeus de ensino, e ele buscou com toda a sua força, dedicação, decorar textos da palavra, estudar, compreender, enfim, buscar recursos, subsídios, para que ele pudesse também desenvolver todo o conhecimento que ele passou a ter, evidentemente, durante o seu ministério. Então, podemos dizer que, na sua dedicação pessoal, ele buscou intimidade com o Pai. Ele buscou conhecer cada vez mais este Pai maravilhoso que o acompanhou durante toda a sua vida. E em terceiro, ainda com relação à preparação do ministério, então, educação familiar, dedicação pessoal. E terceiro, evidentemente, a direção divina, ou a preparação espiritual. Diz o texto que nós lemos agora, que a graça de Deus estava sobre Jesus. Crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ou seja, a graça de Deus estava sobre Jesus. Então, Jesus também tinha essa devoção espiritual, esse aprendizado espiritual. Ele recebeu diretamente do próprio Pai as orientações que ele precisava para a sua vida e para o seu relacionamento durante o seu ministério. É evidente que Jesus se preparou. Ele não teve apenas 40 dias de preparação lá no deserto antes de começar o seu ministério. Ele se preparou a vida inteira. Durante os 30 anos, Jesus foi sendo preparado para poder exercer o ministério que ele veio a exercer. Então, a educação familiar, a dedicação pessoal e também a direção de Deus são as suas preparações para exercer o ministério. De maneira direta, com relação ao ministério público de Jesus, vamos dizer assim, é dividido entre público e particular, público com todas as multidões, né, que ele encontrou em várias cidades, e particular diretamente com os discípulos. Mas, enfim, alguns detalhes também com relação ao ministério de Jesus. Vale destacar que ele passou muitos momentos a sós com o Pai, ou seja, ele se retirava tanto da multidão como também dos seus discípulos para poder se reunir com o Pai em oração. Ele fez isso muitas vezes durante várias madrugadas, como ele mesmo diz ao longo do seu ministério. Ele precisava passar momentos a sós com o Pai. Grande desafio a nós também nos dias de hoje. A gente costuma dizer, se alguém viveu nesta terra que não precisava ter momentos de intimidade com Deus, isso sim, né? Esse alguém era Jesus, que era o próprio Deus. Mas se ele fez isso, ele não apenas demonstrou que ele precisava disso, como ele deixou para nós exemplo a seguir. Então Jesus se dedicou num relacionamento com o Pai e passou horas a sós com o Pai, para que pudesse então receber do Pai, buscar o Pai, ter ali conforto, consolo para o seu ministério. Ainda com relação ao ministério de Jesus, momentos a sós com o Pai. Segundo, pregação do Evangelho Salvador. Jesus se preocupou, num primeiro momento, em pregar a graça ou em transmitir a salvação. Jesus disse isso com todas as letras durante o seu ministério. Algumas frases vamos enfatizar daqui a pouco, mas o ministério de Jesus foi este: pregar salvação.
Não a salvação conforme o judeu entendia, que era baseada na lei, no cumprimento da lei. Jesus veio trazer a salvação mediante a graça, mediante o seu sacrifício, mediante a sua morte e ressurreição. Pela fé, aqueles que se chegassem a ele conheceriam verdadeiramente o Salvador. Esta foi a mensagem da pregação de Jesus. Como diz o Evangelho de Marcos, começa dizendo, e pregava Jesus por toda parte, dizendo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa foi a pregação de Jesus. E por último, com relação ao ministério de Jesus, ele atendia às necessidades das pessoas. Jesus não apenas se preocupava com a alma das pessoas, trazendo mensagem de salvação, mas ele se preocupava também com a necessidade das pessoas. Por várias vezes vemos isso durante o ministério. Jesus diz, eu sou o pão da vida, ao mesmo tempo que ele alimenta a multidão com pão, multiplicando o pão. Jesus diz, eu sou a luz do mundo, ao mesmo tempo que ele cura o cego. Jesus diz, eu sou a água viva, ao mesmo tempo que ele mata a sede das pessoas. Conversa com a mulher samaritana sobre água. Então nós vamos vendo que Jesus tinha esta preocupação. Ele curava os doentes, levantava os coxos, ressuscitava os mortos. Ele atendia à necessidade física das pessoas. Ninguém chegou até Jesus e foi embora sem receber um atendimento. Fosse uma palavra, como Nicodemos, ou fosse uma cura, como muitos exemplos que nós encontramos nas Escrituras. Jesus sempre atendia à necessidade das pessoas. Assim foi o seu ministério. Momentos a sós com o Pai, pregando o evangelho transformador e atendendo às necessidades das pessoas. Agora, eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre algumas frases que Jesus disse durante o seu ministério. E nós podemos dizer que a vida de Jesus foi marcada por muitas destas frases. Nós ouvimos algumas delas, que são relatadas nos evangelhos, e já identificamos imediatamente com o momento de Jesus, com o ministério de Jesus. Evidentemente, eu não vou citar aqui todas as frases de Jesus, eu vou citar 5 frases de Jesus que mostram claramente para a gente qual era a essência do ministério de Jesus. Então, vamos lá a essas frases. Primeiro está em Marcos 1:17. Eu vou tentar colocar essas frases cronologicamente. Tá, ok? É difícil às vezes colocar cronologia, mas vou tentar colocar cronologicamente. Marcos 1:17 seria a primeira, quando ele chama os seus discípulos, em especial os pescadores, e diz: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Marcos 1:17, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Esta primeira frase mostra a preocupação de Jesus em formar um caráter mais específico, espiritual, mais sadio espiritualmente falando, na vida de alguns discípulos, algumas pessoas mais seletas, um grupo que ele havia escolhido para ser não apenas os seus seguidores, mas um grupo que seria também, que daria também continuidade depois que ele partisse para o Pai. Então podemos pensar aqui nesta primeira frase, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens, como treinamento, como discipulado, como exercício do ministério. Jesus chama esses discípulos não apenas para ouvir as suas palavras. Jesus chama esses discípulos não para ver o que ele fazia, mas Jesus chama esses discípulos para fazer parte do seu ministério, para aprender dele, para aprender com ele e para praticar o que ele praticava. Tanto é que na metade do seu ministério, já com o colégio apostólico formado, ele, depois de algumas instruções, envia estes discípulos, esses 70 discípulos, de 2 em 2, para que pudessem exercer o ministério que Jesus já havia ensinado. E depois da partida de Jesus, os 12 dão sequência ao trabalho que Jesus havia iniciado. Portanto, o vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens mostra a dedicação de Jesus em discipular, em treinar, em formar o caráter daqueles homens para que pudessem dar sequência ao ministério de Jesus. E esse é um grande desafio para todos nós, porque nós olhamos para Jesus e queremos copiar o seu modelo para sermos discípulos dele, para aprendermos dele, para
para copiarmos os seus passos, para também levarmos adiante aquilo que ele delegou a nós como seus servos, como seus discípulos. A segunda frase de Jesus, relatada em João 10, versículos 3 e 4. Aliás, João 10 tem uma série de frases interessantes. Eu vou destacar apenas esta de 3 e 4, que diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Esta frase, este versículo de Jesus mostra a intimidade e a comunhão que nós devemos ter com Jesus. Porque, diferentemente da cultura de rebanho bovino que nós temos no nosso país, onde os boiadeiros saem com cavalos, com animais, arrebanhando, gritando para os seus bois, para que eles entrem, nos seus currais e assim por diante, as ovelhas são de criação diferente. O pastor vai à frente, ou emitindo algum som com a sua boca, ou tocando algum instrumento, ou gritando, ou chamando, e as suas ovelhas ouvem a voz e vão seguindo a voz do seu pastor. Isso era tão determinante na cultura de ovelhas, que às vezes juntavam 2, 3 rebanhos de pastores diferentes, e no final do dia, cada pastor começava a fazer o seu som peculiar, e automaticamente as ovelhas iam se separando do rebanho, seguindo o seu pastor. Era algo realmente impressionante. E Jesus pega esta ideia e diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me conhecem, elas sabem quem eu sou, portanto mostra a intimidade. Eu costumo dizer que a intimidade facilita a comunicação. Você quer um exemplo? Se você é casado há um bom tempo, você sabe muito bem que só do alô do seu cônjuge, da sua esposa, do seu esposo, você sabe se está tudo bem. Então você liga para casa, fala alô, e a pessoa responde alô, você já sabe se está bem ou não está bem, só pelo alô, não é verdade? Às vezes só por uma postura, por uma forma de andar, ou seja, a intimidade facilita a comunicação. Quanto mais nós conhecemos a pessoa, mais facilmente nós conseguimos a comunicação visual ou com poucas palavras. Jesus quer dizer exatamente isso. As minhas ovelhas me conhecem, elas ouvem a minha voz e me seguem. Eu não preciso ficar gritando, eu não preciso ficar esgoelando, eu não preciso ficar usando do meu cajado ou da minha vara. Eu simplesmente digo e as minhas ovelhas são obedientes. Intimidade leva à obediência. Essa é a segunda frase de Jesus que marca o seu ministério. Terceira frase, Mateus 9:12. Jesus diz aos fariseus que o criticavam por estar comendo com publicanos e pecadores. Mateus 9:12. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ou seja, eu não vim para chamar os santos, os corretos, os perfeitos. Até porque ninguém é são, correto e perfeito. Todos nós somos pecadores. Mas aqueles fariseus se achavam detentores da verdade, se achavam senhores da situação, se achavam perfeitos e corretos porque obedeciam à lei. E aqui há uma exortação muito severa àqueles que querem viver apenas pela guarda da lei e não entenderam ainda que nós dependemos da graça de Deus. Jesus diz: todos nós somos doentes e precisamos de médico. E Jesus é o médico das nossas almas. E nós precisamos de Jesus, nós dependemos de Jesus. Então, nesta palavra, neste versículo, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, mostra a verdade da salvação, que nós precisamos pela graça de Deus. Mostra o apoio de Jesus como médico dos médicos para nos socorrer na perdição da nossa alma, para nos livrar da maldição do inferno, para trazer
ter perdão sobre os pecados que temos cometido e para nos aproximar de Deus por meio da vida eterna, da salvação em Cristo Jesus. Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes, ou seja, nós como doentes espiritualmente reconhecidos, dependemos única e exclusivamente da graça salvadora de Cristo Jesus. Portanto, essa terceira frase mostra exatamente o ministério salvador de Cristo Jesus. Quarto versículo, quarta frase, Mateus 20, verso 28. Ele diz: não vim para ser servido, mas para servir. Agora, de maneira mais particular aos seus discípulos, ele expressa a essência do seu ministério. Uma das, a gente vai citar outra daqui a pouco. Eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Que lição extraordinária. João diz que ele dá esta lição também ao começar aquele momento da ceia, lavando os pés dos seus discípulos, e Jesus diz: vocês compreenderam o que eu fiz? Eu não vim para ser servido, mas vim para servir. E ele acrescenta lá: e para dar a vida em resgate de muitos. E aqui nós temos uma das essências do ministério, que é servir. Jesus diz isso aos seus discípulos: quem quiser ser o maior terá que ser servo de todos. Ou seja, nós não estamos aqui para desfrutar das bênçãos da salvação em Cristo Jesus. Nós estamos aqui para arregaçar as mangas e para servir o Senhor do reino no exercício do ministério que Ele tem colocado nas nossas mãos, com o uso dos nossos dons, pregando o evangelho da graça, ajudando os necessitados, enfim, fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça. Não viemos aqui para sentar e esquentar bancos de igreja, mas viemos aqui para trabalhar e servir ao Senhor. Foi isso que Jesus Cristo fez, foi isso que Ele ensinou aos seus discípulos, foi isso que Ele deixou de legado para nós. E esta frase coloca então não apenas um exemplo de Jesus a ser seguido, como uma das essências da vida cristã, que é servir. A quinta e última frase que eu destaco está em João capítulo 13, verso 34. Também naquele momento da ceia, Jesus diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. João 13, 34. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então eu quero começar este versículo, esta frase de Jesus, de trás para frente. Ele diz assim: como eu vos amei. Um pouquinho antes, quando ele está lavando aos pés dos seus discípulos, lá diz assim: Jesus os amou até o fim. Jesus os amou até o fim. E é muito interessante o fato de na mesa estar Judas Iscariotes. Jesus lavar os pés de Judas Iscariotes e Jesus dizer: eu amei Judas e a todos até o fim. É evidente, Jesus ama a todos indistintamente, mas de maneira específica ele demonstra o seu amor por nós. E a gente pode dizer: como foi o amor de Deus por nós? Podemos resumir em algumas palavras: um amor compreensivo. Ele sabia que os seus discípulos o abandonariam no momento da cruz, mas ele os amou. Ele sabia que Pedro trairia, o negaria e mesmo assim o amou. Ele sabia que Judas o negaria e mesmo assim o amou. Ou seja, o amor de Jesus é um amor compreensivo. O amor de Jesus é um amor perdoador. Apesar de tudo o que fizeram, mesmo lá na cruz, ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O amor de Jesus é um amor perdoador. O amor de Jesus é um amor sacrificial, a ponto de se entregar. Ele diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida em favor dos seus amigos. Ou seja, Jesus se entregou. O amor de Cristo, o amor sacrificial. Agora, entendendo o amor de Jesus, ele diz assim: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ou seja, nós devemos amar o nosso próximo assim como Jesus nos amou. Que grande lição! Se o serviço é uma parte da vida cristã, o amor é a outra parte da vida cristã. Amar a Deus, amar ao próximo, servir no reino, servir ao próximo, com certeza nós temos aqui a essência do evangelho, da graça e da vida cristã. Amar e servir. Foi para isso que nós viemos. E Jesus expressa isso quando ele diz:
Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Novamente, um exemplo de Jesus e, de novo, a essência da vida cristã, o amor ao próximo. As frases de Jesus marcam sua vida e seu ministério. Citei aqui 5 delas. São 5 versículos bem conhecidos, bem famosos, que mostram claramente quem Jesus foi. Mas, muito mais do que marcar a vida de Jesus, estas frases nos deixam um legado, nos deixam um caminho a seguir, nos colocam uma trilha, como uma pista para que a gente possa andar. Jesus então disse que a essência do ministério que ele deixou para nós está no discipulado, no treinamento, está na intimidade com o Pai, está numa vida eterna de dedicação e serviço ao reino, está em amar ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, se nós seguirmos a Jesus em todos os seus passos, evidentemente estamos no caminho certo. A graça de Deus nos transforma, mas a fé em Cristo nos impulsiona a viver o Evangelho de uma forma sadia. É isso que Tiago diz. Como é que você vai demonstrar a sua fé, se não for por meio de obras e de atitude? Então, que estas frases do ministério de Jesus, conhecidas por nós como versículos chaves na vida de Jesus, possam também inspirar a nossa vida cristã a seguir esses passos. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Não vim para ser servido, mas sim para servir. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus disse tantas outras palavras que nós ficaríamos aqui várias quartas-feiras para estudar, mas essas nos dão a essência do ministério de Jesus, um caminho a seguir e um desafio a copiar. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos inspire a viver debaixo da graça e orientação da palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Obrigado, Pai, mais uma vez, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos ter a palavra como guia e orientação para a gente. E sermos impulsionados pela vida de Cristo a viver o evangelho transformador da graça do Senhor. Uma antiga história, uma nova aliança que o Senhor tem estabelecido por nós através do sangue de Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai. Cuida da gente na semana que ainda temos. Guarda-nos e proteja-nos de todo o mal. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quero ainda avisar a você, antes da gente terminar, que por ocasião destes dias, de fase emergencial que estipulada pelo governo, nós temos feito as nossas lives de quarta-feira, sem ser presencial, e às 18 horas. Então, possivelmente na quarta que vem manteremos este mesmo horário, 18 horas, e esperamos assim, depois do dia 30, o que vamos fazer, se vamos manter às 18 ou voltamos para as 20 horas. Mas hoje às 18, próxima quarta às 18. Se você perdeu este momento, logo mais estará no YouTube, você pode acompanhar, mas está convidado no domingo que vem, 18 horas, e na quarta que vem, 18 horas também. Muito obrigado, Deus abençoe sua vida e família. Choro, encontra nas lágrimas do meu olhar aquilo que eu não consigo expressar. Enquanto oro, enquanto choro, há um lugar onde ninguém me vê, mas teus olhos ainda me enxergam. Eu choro. Santo diz em meu lugar aquelas palavras